E o assunto é esse aí, gente, olha aqui. Apareceu aí na tela de vocês? Como o Chico não chegou ainda, alguém podia ir dando uma forcinha aí, no chat, Apareceu. monitorando. Tá certo, obrigado. Bem, gente, desculpa estar insistindo com esse negócio de uso das máscaras aí, tá? Mas eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, né? Bem, então hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos frisar bastante os conceitos de que é uma fonte de tensão e o que é uma fonte de corrente. Fonte de tensão, eu acredito que você já deve estar bastante familiarizado com o termo, porque a gente tem usado fonte de tensão desde o nosso primeiro dia. Agora, fonte de corrente, para nós aqui na nossa disciplina, é um conceito que a gente está começando a falar hoje. Eu não falei nada sobre fonte de corrente com vocês até hoje. Pode ser que o professor de teoria tenha feito, eu não sei. Provavelmente ele fez. Né? Eu vou aproveitar e deixar bem frisado o que é uma fonte de tensão e o que é uma fonte de corrente. E dar alguns exemplos e fazer alguma experimentação nesse sentido, usando o mesmo simulador, tá certo? Para começar, eu gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta: o que é uma fonte de tensão e uma fonte de corrente? Qual que é a diferença entre as duas? Pode responder o que vocês quiserem, porque vai me ajudar no desenvolvimento do que nós vamos falar hoje aqui. O Daniel aí. O Daniel, responda para mim aí. Para você, o que é uma fonte de tensão, o que é uma fonte de corrente e qual a diferença entre as duas? Não estou ouvindo, não. Pode falar. Professor, Oi. fonte me lembra carga, número, ou seja, para mim, fonte de tensão é o número que está no circuito, que está gerando, sei lá, a bateria, por exemplo. E a Sim. fonte de corrente é, é o número da corrente que está passando entre os componentes. Alguém mais daria uma outra ideia do que Olha, são eu essas? acho que a fonte de tensão, ela é qualquer coisa que gera uma diferença de potencial entre dois pontos, para Sim, gerar uma certa tensão. E corrente. E de corrente, aí eu não sei muito não. É porque Porque para ter corrente, precisa ter a tensão. Então, acho que seria algo meio junto, não? de fato, sim. Né? Eles estão bastante interligados, mas há uma diferença na conceituação do que é um e o que é outro. Aí eu pergunto, os professores que dão teoria para você já chegou a colocar o que é uma fonte de corrente para vocês? Acho que não, né? Não me lembro, não, professor. Pois é, então vamos lá, eu já peguei o que eu precisava de saber. Então vamos ver o seguinte, o que nós temos dentro desse retângulo, nós temos aqui uma fonte de tensão. Né? Aqui está o símbolo, um símbolo comum de uma fonte de tensão. Né? Observe que tem essas células aqui, uma mais comprida do que a outra, e são duas. Isso aqui está representando uma fonte de tensão contínua. Geralmente a gente representa no circuito dessa forma. Tem outras maneiras de representar. Então, quando vocês virem esse símbolo lá, com uma letra ao lado, dizendo qual é o nome dela lá no circuito para identificar, e também o valor dela, fiquem sabendo que isso é uma fonte de tensão, tá certo? Por exemplo, uma bateria, né? Ou uma pilha, ou um próprio aparelho, né? Que esteja produzindo uma tensão e o qual você vai ligar ao circuito para alimentar o circuito. Né? Esse símbolo de circuito é um símbolo simples, né? E muito usado, né?
E quando você está estudando um circuito com vários e vários componentes, ele está sempre lá, né? Agora, ele representa uma fonte de tensão contínua. Se a fonte não for contínua, se for, por exemplo, o que a gente chama de tensão alternada, que é o caso da tomada lá da sua casa, né, que é a tensão produzida nesses geradores, tipo, que existem nas hidrelétricas, né, se a fonte de tensão for desse tipo, o símbolo usado é um círculo com uma senoide dentro dele, tá certo? E se a tensão não for nem contínua, nem senoidal, ela pode ter um outro formato. Por exemplo, as tensões produzidas nos geradores de tensão que a gente utiliza em laboratórios para fazer estudos de circuitos, né, ou de componentes. Por exemplo, uma fonte de tensão triangular. Uma fonte de tensão triangular é uma fonte puramente de tensão, só que a tensão que ela fornece tem o que a gente chama de formato triangular. Quer dizer, a tensão é variável linearmente, tá certo? Então, ela, digamos assim, que o valor vai variando, aumentando, aumentando, até um certo limite, depois cai a zero. Depois, quando ele chega no zero, instantaneamente ele volta a subir. Fica como se fosse uma onda dente de serra. Imagina uma serra, né, uma serra mesmo, um serrote, e aquela forma de dente. Então, isso aí é uma fonte de tensão, e a tensão que essa fonte produz tem esse formato, né? Existem ondas quadradas, retangulares, e de diversas formas, tá? Então, são fontes que produzem tensões que têm esse formato, quer dizer, o valor que a fonte de tensão está produzindo é variável segundo o, o gráfico daquela tensão, tá certo? Mas nós vamos usar muito, né, bastante o tempo todo, essa tensão contínua aqui, porque a tensão contínua é que alimenta a grande maioria dos circuitos eletrônicos, né? Porém, usa-se muito também a tensão alternada senoidal, porque é a forma que é produzida comercialmente, né? Os geradores lá de Itaipu, de Furnas, etc., eles geram uma tensão que varia segundo uma senoide. Quando você quer usar uma tensão contínua, você tem que fazer a transformação daquela onda senoidal para a contínua para poder usar lá nos seus aparelhos, tá certo? Vocês já devem ter visto isso, são os circuitos retificadores, né? Então, nós estamos trabalhando com o quê? Uma fonte que fornece energia através da diferença de potencial entre dois pontos, e quando você liga ao circuito, vai produzir uma corrente, e essa corrente é o que a gente chama de eletricidade, né? É o elétron se movimentando, mas precisa da fonte de tensão. Então, a fonte de tensão é o que fornece a energia através da existência em seus terminais de uma diferença de potencial, né? O termo fonte de tensão é muito usado no Brasil, mas em outros países não é muito usado, não. É mais usado como fonte de potência. Vou dar um exemplo aqui na frente, aqui, vou colocar e retirar logo, tá? Por exemplo, o que nós temos aqui? Ó, é um aparelho que a gente chama de fonte de tensão. Tá? Nós chamamos de fonte de tensão, mas veja o nome dele aqui, ó, em inglês aqui, ó. É power supply, né? Isto é, fonte, supply é fonte e power é potência. Então, é a fonte de potência. Então, de uma maneira geral, fonte de tensão é uma fonte de potência. Tá? Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, lá dentro tem uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha, uma bateria, um gerador qualquer, mas o símbolo que eu pus aqui está me dizendo que ele gera uma tensão contínua. E observe que ele tem um preto aqui, ó, que é o terminal comum, e dois vermelhos. E eu marquei positivo nos dois vermelhos. Então, eu tenho aqui um circuito que produz duas tensões. Uma já estou usando aqui, ó, ligando a esse circuito. Essa está desligada, eu não estou usando. E esse aqui é o ponto comum. A gente tem que ligar a tensão que ela produz em dois pontos, né?
Olha o que eu quero simular para vocês aqui, ó. Observe que eu estou ligando, olha bem, siga o circuito, ó, um fio, tá certo? Vai no terminal do medidor, cara, o lado, digamos, vivo dele, né, que é o vermelho, e o negativo eu estou ligando embaixo, quer dizer, eu vou estar medindo a tensão desse ponto para esse. Entre esse ponto que eu estou ligando o medidor e o comum, eu tenho vários ramos aqui, ó, isso aqui é chamado de ramos. E cada ramo tem uma chave e um resistor que a gente chama de carga. Certo? Quando essa chave estiver nessa posição aberta, o caminho está aberto, não passa corrente aqui. É como se ele não existisse. Então, veja bem, as 4 chaves aqui estão abertas, então não existe nenhum caminho. Essa fonte aqui está sem carga. Uma fonte de tensão sem carga não produz corrente. Tá certo? Se ela não produz corrente, o valor que o voltímetro aqui vai medir é o valor da força eletromotriz que ela produz, tá certo? Então, é o que o gerador lá dentro produz intrinsecamente. Tá certo? Porém, toda a fonte de tensão ou fonte de potência tem uma resistência interna, que idealmente é nula. Mas se não houver corrente, não há queda naquela resistência interna, porque a corrente, quando circula pela resistência interna, produz uma queda de tensão, isto é, uma diferença de potencial, de tal forma que nos terminais externos da fonte vai ter uma tensão menor. Mas no caso aqui, ó, com as chaves todas abertas, o circuito aqui está aberto, não há corrente, então o que o voltímetro aqui vai medir é o valor que a fonte de tensão produz lá na sua essência, no seu âmago, vamos chamar assim, sabe? Na parte interna produtora da diferença de potencial. Então, vamos pôr para simular essa situação. Olha aqui, ó. Eu pus para simular e vou colocar ele na posição V aqui, ó. 200 volts. Está marcando 81 volts. Está vendo aqui? Então, o voltímetro está marcando 81 volts sem corrente, porque as chaves estão todas abertas. Isso quer dizer que a fonte de tensão, ela produz originalmente 81 volts. E é contínua. Tá certo? Então, tem um aparelho aqui dentro, ou um conjunto digamos, de baterias aqui dentro, que no total produz essa tensão. Agora, eu vou fechar a primeira chave. Quer dizer, quando eu fechar a primeira chave, observe que eu vou ligar em série aqui, ó, no circuito aqui, acompanha o circuito aqui, ó, uma resistência. As outras vão continuar desligadas. Essa resistência aqui tem esse valor aqui, ó, 50K. Então, vai circular uma corrente por essa resistência, mas também vai passar pela resistência interna da fonte, tá certo? E, portanto, vai ter uma queda de tensão. Então, a tensão que vai ser medida agora, provavelmente não vai ser 81 volts mais. Por quê? Porque vai ter uma queda. Se essa queda for muito pequena, porque, afinal, essa resistência aqui é muito grande, que a 50K é grande, então a corrente é pequena. Então, se a corrente é pequena, como a resistência interna da fonte também é pequena, pode ser que a corrente seja, que a queda de tensão seja desprezível e eu continuo tendo 81 volts, tá certo? Vamos checar para ver, ó. Fechei aqui, ó, tá vendo? Continuou com 81. Por quê? Porque a corrente é muito pequena. Agora, imagina que eu abro aqui e fecho a segunda, que eu vou colocar uma resistência menor, 5K. Vamos ver se vai ter efeito de carga. Já houve lá, tá vendo? Por quê? Porque agora a corrente foi muito maior e ela vai produzir uma queda de tensão na fonte, internamente, no caso aqui de 0,1 volt. Então, essa fonte aqui tem uma certa resistência interna que é fácil de calcular. Como que eu calculo? Veja bem, como que eu calcularia a resistência interna dessa fonte? Ó? Eu vou abrir a chave de novo. Se a fonte sem corrente dá 81 volts, com uma corrente X que produz uma queda de 0,1, eu usando aquela teoria de circuito que você já conhece, circuito zero, eu calculo qual é a queda de tensão na resistência interna da fonte e divido pela corrente, eu sei qual que é a resistência interna da fonte. E como que eu sei o valor da corrente?
Bem, eu sei que a tensão entre os terminais do resistor é 80,9 volts, o voltímetro está marcando isso. Então, se eu pego a tensão de 80,9, que eu sei que está aqui, ó, porque o voltímetro também está ligado aqui, ó. Eu ligar o voltímetro aqui e ligar aqui, ó, é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque isso aqui é uma chave. Chave é um curto-circuito, entendeu? Então, ele pegou, a chave pegou esse ponto e ligou aqui. Então, eu sei que nesse resistor eu tenho 80,9. Se eu pego esse 80,9 volts e divido por esse valor do resistor, que é 5K, eu sei o valor da corrente que está passando por aqui. Bem, essa corrente passando por aqui e pela resistência interna da fonte produz uma tensão, uma queda de tensão. Então, aplicando a lei de Ohm lá dentro da fonte, eu pego aquela queda de tensão. Qual que é o valor dela? 81 menos 80,9. Então, houve uma queda de 0,1 volt na resistência interna da fonte. Eu sei que houve uma queda de tensão de 0,1 e sei que aquela corrente está passando por lá e que está produzindo aquela queda de tensão. É só pegar 0,1 e dividir pelo valor da corrente, que eu sei o valor da resistência interna da fonte. Vocês vão ver que vai dar um valor muito baixo, tá certo? Que é natural. As fontes de tensão não podem apresentar resistência interna alta. Tá certo? Entenderam, gente? Vamos a um outro exemplo. Eu vou fechar outra chave, abrir de novo, observe que eu abri, não tem nenhuma fechada, e vou fechar essa terceira. Quando eu fizer isso, eu vou ligar agora um resistor de 1K, tá certo? Aqui, ó. Ficou 1K aqui, ó. Não quer, ficou 1K lá, ó. Vai ficar 1K ou não vai? Ficou lá, 1K, tá certo? Então, tem um resistor de 1K, aí eu fecho a chave. Olha a tensão lá, ó. Já caiu um pouco mais. Por quê? Porque a corrente é maior. Por que a corrente é maior? Porque eu reduzi o valor da resistência de carga aqui, ó. Bem, uma corrente maior, obviamente, passando naquela resistência interna da fonte, vai produzir uma queda de tensão maior nela, portanto, a fonte vai fornecer menos tensão. Certo? Tinha sido 80,9, passou para 80,5. E vai por aí, né? Quanto maior a corrente que a fonte estiver fornecendo, maior é a queda na sua resistência interna e menos tensão ela vai fornecer. Vou simular agora, para vocês verem, a carga sendo 100 ohms, 100 R, 100 ohms, quer dizer, eu reduzi bastante, né? Vou ter uma corrente razoável aqui. Já dá para prever que vai ter uma queda bem grande de tensão na resistência interna da fonte e, consequentemente, vai ter uma tensão bem menor na saída. Vamos ver qual o valor? Olha lá, 76,6, quer dizer, uma fonte que é de 81 volts passou agora a fornecer 76,6. Por quê? Por causa da resistência interna. Então, gente, na prática funciona dessa forma, tá? Uma fonte sem carga nenhuma, ela fornece uma tensão, que é a tensão que ela gera. Com carga, aí vai depender da carga e da resistência interna. Quanto maior a resistência interna que a fonte tem, mais queda vai ter. Ou quanto maior a corrente que ela fornecer, mais queda ela tem, ela apresenta. Portanto, menos tensão ela fornece. Na maioria dos problemas que vocês estudam lá na parte teórica, considera-se fonte ideal. Fonte ideal é uma fonte que tem resistência interna zero, tá? Mas ela é ideal, ela não existe. Ela é idealizada, porque não tem como você ter um caminho interno de um aparelho, de um circuito, ou de um dispositivo, por onde vai circular a corrente, né, que não apresente queda de tensão. Certo? Por menor que seja a resistência interna, ela existe. Tá certo? Então, uma fonte de boa qualidade, ela tem uma resistência interna muito baixa. Uma de má qualidade tem uma resistência interna grande. Entenderam? Então, em resumo, fonte de tensão é isso. É um circuito, um dispositivo
quer dizer, é um circuito ou um dispositivo que gera uma diferença de potencial e apresenta ela para você. Aí você vai ligar aquela diferença de potencial no circuito e produzir uma corrente, portanto, vai haver a eletricidade, porque a eletricidade é a movimentação, né, de corrente num circuito elétrico. Não há eletricidade se não tem corrente. Concorda? Entendeu? Então, isso é o que a gente tem feito o semestre inteiro, é pegar a fonte de tensão, ligar aqui, ligar ali, produzir corrente, estudar os efeitos, verificar a lei de Ohm, né, etc, etc. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu estou percebendo que vocês não viram ainda, que é a fonte de corrente. Tá? A primeira diferença é a seguinte: fonte de tensão pode ser um dispositivo ou um circuito. É claro que o circuito tem que ter o seu gerador de energia elétrica. Entende? Agora, fonte de corrente, não. Fonte de corrente é um circuito. Tá? Qual que é a característica do circuito? É que ele provê para você, entrega para você, você é a carga, uma corrente constante. Tá? Porque a fonte de tensão é uma fonte de corrente, porque ela produz corrente, porque sem ela não há corrente, e sem corrente não há eletricidade. Então, a fonte de tensão ou fonte de potência produz corrente, só que a fonte de corrente produz uma corrente constante. Então, aqui dentro tem uma parafernália toda para te garantir que a corrente que ela vai produzir, que vai jogar aqui, ó, ou fazer circular por esse fio aqui, é constante. E ela é representada dessa forma que está aqui, ó. É um círculo, é uma das formas, mas é a forma mais usada. É um círculo com a seta. Isso está dizendo que isso é uma fonte de corrente, ou que esse circuito, né, fornece, né, ou faz circular para fora dele uma corrente nesse sentido aqui, ó, que a seta está indicando, é o chamado sentido convencional. E esse valor que está escrito fora aqui, ó, é o valor da corrente que ela vai fornecer, certo? Então, tem que ter um circuito eletrônico aqui dentro para garantir isso, porque quando você fornece uma corrente, por exemplo, para um resistor, vai ser aquela corrente passando no resistor não vai desenvolver uma queda de tensão nele, que é o valor daquela corrente vezes o valor dele. Aí, se você mudar o resistor e aquela corrente não mudar, a tensão dele vai mudar. É lógico, né? A não ser que a corrente mude na proporção inversa da variação da resistência. Então, para que você garantir que a corrente seja constante, o circuito aqui dentro tem que estar funcionando automaticamente de tal forma a garantir que a corrente não mude, apesar de você mudar a carga. Apesar de você variar a tensão sobre a carga, porque você está variando a carga e quer que a corrente não mude. Então, a fonte de corrente é um circuito eletrônico, tá certo? Mas não importa para nós qual é o circuito eletrônico que está aqui dentro. Importa para nós que eu tenha aqui dentro um circuito que vai fornecer uma corrente, apesar de qualquer coisa, de 10 miliamperes, porque está escrito aqui. Entendeu? Só que tem um detalhe que você vai entender daqui a pouquinho. Então, vamos testar esse circuito e ver se ele vai produzir uma corrente constante mesmo. Observe que se a chave estiver aberta, não tem corrente, mas eu vou fechar a chave. Né? Só que eu vou fechar a primeira chave. Olha o caminho da corrente, olha, passa pelo medidor de corrente. Agora, não vou medir tensão, tá? Vou medir corrente, olha lá. Então, eu vou medir a corrente, porque está em série. Então, a corrente vai passar por ele e vai, se essa chave estiver fechada, vai passar por esse resistor aqui. Ou se a outra estiver fechada, vai passar pelo outro, e assim vai. Bem, qual que é o valor do primeiro resistor? Só tem uma faixazinha lá. É um resistor de 0 ohms. O que é isso? É um curto-circuito. Então, quando eu fechar essa chave, eu vou estar produzindo um curto-circuito nos terminais da fonte. Mas veja bem, ela é uma fonte de 10 miliamperes. Se você fechar um curto-circuito numa fonte de tensão
que seja um aparelho que seja a fonte de tensão, ou seja, uma tomada da sua casa que é uma fonte de tensão, se você fechar um curto-circuito, você vai estourar tudo que está na sua frente. Mas a fonte de corrente não faz isso. Por quê? Porque ela tem esse limite aqui, ó. Ela fornece 10 miliamperes mesmo para um curto-circuito. Tá certo? Então, tem um circuito eletrônico que sabe, olha, mesmo se eu fechar um curto-circuito aqui, quer dizer, se eu colocar uma carga zero, a corrente vai ser ela. Por quê? Porque ela fornece sempre essa corrente. É uma característica do circuito eletrônico, que não importa qual, que está ali dentro, e vocês vão ter a oportunidade de ver vários e vários durante o curso de vocês, em várias disciplinas. Entendeu? Então, vou fechar aqui, tacar um curto-circuito aqui na fonte para ver o que vai acontecer. Olha lá. Olha o valor que o medidor indicou. 10 miliamperes. Então, o que está acontecendo? Eu fechei um curto-circuito e não teve problema nenhum. A fonte forneceu 10 miliamperes. Por quê? Porque é uma fonte de corrente de 10 miliamperes. Agora, eu vou tirar esse curto-circuito, você vai ver, a corrente é zero. Por quê? Porque o circuito abriu. E vou fechar a segunda chave. O que eu vou colocar lá? Uma resistência, está aqui, ó. Qual que é o valor dela? 10 ohms. Quer dizer, é uma resistência baixa, mas muito maior do que a primeira, porque a primeira era zero. Qual que é a diferença de zero? Qual que é a relação entre 0 e 10? Ou entre 10 e 0? É uma relação infinita, né? 10 ohms é infinitamente maior que zero. Então, eu coloquei uma resistência aqui grande agora em relação ao que eu coloquei antes. Ela vai ter que fornecer, se ela tiver tudo ok, 10 miliamperes. Da mesma forma que num curto-circuito ela forneceu 10 miliamperes. Então, vou simular, vou fechar. Olha lá, 10 miliamperes. Vou aumentar para vocês enxergarem melhor. Então, eu aumentei a resistência. Eu tinha 0, passei a ter 10. 10 vezes, vamos dizer. Não é 10 vezes. Porque se fosse 1 e multiplicado por 10, eu coloquei 10, mas era 0 e eu pus 10. Né? Quer dizer, é uma relação grande. Mas a corrente não mudou. Continuou 10. Aí a pergunta, e se eu for aumentando essa resistência? O que vai acontecer? A fonte ideal, a fonte de corrente ideal, né, se ela existisse, né, ela continuaria fornecendo os 10 miliamperes. Só que isso aí é ideal, da mesma forma que a resistência interna da fonte de tensão, há uma resistência interna numa fonte de tensão, a fonte de corrente não consegue garantir essa corrente constante para qualquer carga, né? Eu não posso ir aumentando essa carga indefinidamente, a corrente se manter constante, tá certo? Porque não tem como acontecer isso. Eu vou fazer o teste aqui agora com a resistência de 50 ohms, quer dizer, eu peguei a segunda e multipliquei por 5, já aumentei bastante. Então, vamos ver qual a corrente que ela vai fornecer. Olha lá, 9,9. Quer dizer, curva quedinha. Por quê? É a limitação que a fonte de corrente tem, né? A diferença do real e do ideal, né? Ela está garantindo ainda uma corrente muito próxima dos 10 miliamperes, mas não é 10 miliamperes. Fiquem sabendo que a fonte de corrente tem sua limitação quando se trata da resistência interna, da resistência externa que eu estou ligando para ela, a carga para ela. Vou simular para um outro valor aqui que eu coloquei aqui, ó. Resistor de, esse último valor aqui de 100 ohms. Continua resistências baixas, eu sempre estou usando resistências baixas, daqui a pouco eu explico por quê. Então, fechei aqui, ó. Continua 9,9. Claro que se eu usasse uma escala mais precisa aqui, por exemplo, aqui já estava na escala. Olha lá. Eu estava usando a escala de 200, por isso que deu 9,9. Uma escala de 20 deu mais diferença, cara. Fica preciso. Nós vamos ser bonzinho com a fonte e usar essa escala aqui. Tá certo? Redondei o valor lá. Bem, gente, a fonte... Oi. Se você liga mais de uma fonte, aconteceria o quê? Mais de uma fonte ou mais de uma resistência? Mais de uma fonte? Se você liga, as correntes vão se somar, tá? Se você ligar assim, em paralelo, tá? Você não liga a fonte de corrente em série, não. Fonte de tensão você liga em série, fonte de corrente não.
Porque se você ligar a fonte de corrente em série, vai ser a corrente da menor, entendeu? E não é um procedimento adequado, não. Da mesma forma que é problemático quando você liga a fonte de tensão em paralelo, quando você liga a fonte de tensão em paralelo, sabe o que acontece? Como as tensões estão em paralelo, prevalece a maior tensão. Tá certo? Você só pode ligar se elas forem exatamente iguais, porque aí fica a tensão de uma igual à tensão da outra, e as correntes que a fonte de tensão vão produzir é a soma da corrente de cada uma delas. Vou dar um exemplo. Suponha que você coloca duas fontes de 100 volts certinho em paralelo e ligou num resistor. No resistor vai passar uma corrente. Só que a corrente que passa no resistor, metade é produzida por uma fonte, a metade é produzida por outra fonte, tá certo? Mas isso só é possível se as duas forem iguais, porque se uma for diferente, o que vai acontecer? A tensão maior prevalece e a menor fica sendo carga, já que ela está ligada ali, entendeu? E se ela é carga, né, ela vai ser entendida como uma resistência, que é a própria resistência interna dela. Como a resistência interna dela é baixa, o que vai acontecer? Ela vai drenar muita corrente e bagunçar todo o coreto. Pode até queimar o circuito. Por isso que não é recomendado, não. Agora, a fonte corrente funciona ao contrário, né? A fonte corrente, gente, ela tem uma resistência interna infinita. O ideal é infinito, quer dizer, ela tem resistência interna alta. Então, se ela tem uma resistência interna alta, você coloca ela em série com outra, ela vai limitar a corrente da outra, vai atrapalhar, então não se liga. Não se aconselha ligar, tá? Você não ganha nada ligando. Vou ligar em série para aumentar a corrente. Não, você não pode fazer isso. Mas ligar em paralelo pode. Por quê? Porque você soma a corrente de uma com a corrente da outra. Da mesma forma que você pode ligar tensão em série. Entendeu? Tomar cuidado com a associação de geradores, tá certo? Não é tão, digamos assim, intuitivo quanto ligar cargas. Bem, então, olha aqui, gente. Uma coisa que é agora interessante observar. Eu variei a resistência de 0 a 100 ohms. Né? Agora, o que tem aqui dentro, né? O que vocês podem imaginar que tem aqui dentro, que garante que quando eu variei uma resistência de 0 a 100, a corrente praticamente não variou. Isso só é possível, gente, se você tem uma resistência interna aqui dentro suficientemente grande para que a queda de tensão na resistência externa não seja significativa. Por quê? Porque, na realidade, aqui dentro, gente, é uma fonte de tensão, a resistência interna, em série. Todo circuito, eu falei isso na aula passada, todo circuito é o teorema de Thevenin. Todo circuito linear, ele pode ser considerado como sendo igual a uma fonte de tensão equivalente em série com uma resistência equivalente. Então, aqui dentro, por mais complexo que seja o circuito eletrônico, se ele for feito com componentes lineares, vai ser uma fonte, ele pode ser representado como uma tensão equivalente, uma resistência equivalente. Então, veja isso. Eu tenho uma fonte de tensão equivalente aqui dentro e uma resistência em série equivalente. Né? Qual é a característica, por exemplo, da resistência que eu vou pôr aqui, ou considerar aqui, para que essa corrente seja constante? Para uma faixa de valores aqui, ó. Vocês estão vendo que se eu continuar aumentando essa resistência aqui, ó, não vai ser possível garantir isso, porque à medida que eu fui aumentando, a tensão foi caindo, até 100 ohms ela caiu muito pouco, mas se eu continuar aumentando, ela vai cair mais, aumentando a resistência. Por quê? Porque tem uma relação entre a resistência interna desse dispositivo aqui com a resistência externa, né? A resistência interna lá dentro, o pleonasmo, a resistência lá dentro, ela tem que ser suficientemente maior do que a resistência externa para que a queda de tensão na resistência externa não interfira no valor da corrente. Estão acompanhando o raciocínio? Porque se eu pego uma tensão aqui equivalente e quero saber qual a corrente que vai circular, eu tenho que pegar esse valor de tensão e dividir pela resistência total, isto é, a soma da resistência interna com a externa que eu ligar, tá certo? Para que a corrente não dependa da resistência externa, a relação entre elas tem que ser grande.
E por que eu tenho que raciocinar dessa forma? É porque eu quero variar essa resistência aqui, ó, e a corrente não variar, isto é, ela seja constante. Ela só vai ficar constante se, quando eu variar essa resistência, a queda de tensão aqui, ó, não ser relevante. Ela só não vai ser relevante se a tensão interna for suficientemente grande para que ela fique quase toda na resistência interna e ou o que vai aparecer lá fora é irrelevante. Entendeu? Na realidade, existe um circuito lá dentro que tem uma tensão suficientemente grande que vai variando o seu valor à medida que eu vario a resistência externa. Mas isso é uma coisa que você vai estudar lá na eletrônica, na lógica. Na concepção aqui, você tem que primeiro saber o seguinte: eu vou variar a resistência e a corrente vai ser constante. Só que eu não vou poder variar para qualquer faixa, né? Eu não posso pôr uma resistência infinita aqui, ó, e a corrente continuar sendo 10 miliamperes. Vocês viram que quando eu coloquei 0 aqui, foi 10 miliamperes. Quando eu coloquei 100 ohms aqui, ó, a corrente aqui foi 9,9. Quer dizer, se eu colocasse 1000 aqui, seria menor ainda a corrente. Por quê? Porque a relação entre a resistência externa e interna vai reduzindo. Aí passa a ser significativo para a corrente que vai circular o valor da resistência externa. Vou dar um exemplo numérico aqui, só para você entender melhor, porque sem ele fica difícil, eu sei que fica. Considere que eu estou colocando aqui 0, tá certo? 0 aqui. A chave que eu vou fechar é essa, e essa eu vou abrir. Qual é a situação aqui, para que eu tenha 10 miliamperes? Né? É que vai haver uma queda de tensão na resistência interna que, dividido pelo valor da resistência, dá 10 miliamperes. Tá certo? Aí eu vou ter que gerar uma fonte ou aplicar uma fonte lá dentro que vai ser dividido por aquela resistência que estou considerando e dá os 10 miliamperes, porque o circuito é esse. O circuito é uma fonte de tensão e uma resistência, né, que a tensão dividida pela resistência, já que tem um curto aqui, ó, tem que dar 10 miliamperes. Agora, e se eu colocar no lugar de 0 aqui, 100 ohms, que é o caso que eu fiz aqui, ó, fechei essa chave. Para a corrente continuar sendo 10 miliamperes, né, aqui teria que continuar tendo a mesma queda de tensão. Por quê? Se a queda de tensão em cima da mesma resistência mudar, não vai ser 10 miliamperes. Só que para isso acontecer, essa resistência não tem que interferir em nada. Mas ela só não vai interferir se ela for infinitamente menor do que essa aqui, do que a interna. Porque se você tem duas resistências internas, a corrente é igual a tensão aplicada menos a tensão aplicada dividida pela soma das duas. A soma das duas tem que ser tal que uma delas tem que ser infinitamente maior que a outra. Deixa eu dar uma tossida aqui. Desculpe. Entendeu? Então, se eu pego aqui uma resistência de 1000 e põe em série com uma de 100, a tensão aqui tem que ser suficientemente alta para que a corrente seja os 10 miliamperes. Entendeu? Mas se eu pôr 100 ou 0, praticamente não vai variar a resistência total. Por quê? Qual que é a diferença de 100, aliás, de 1100? Né? É 1/10, 10%, aliás. Né? Mas se tiver uma relação maior ainda, se a resistência aqui for 100 mil, aqueles 100 ohms ali é relevante. Só que se para eu colocar uma corrente de 10 miliamperes passando por uma resistência de 1000, eu tenho que ter uma tensão muito grande. Então, os limites da fonte de corrente são praticamente definidos pela tensão interna lá dentro, senão não dá. Aqui, gente, eu gerei essa fonte de corrente usando aquela mesma fonte lá de 81 volts e coloquei uma resistência interna lá, entendeu? Os circuitos eletrônicos, eles ficam variando a sua resistência interna à medida que eu vario a carga para garantir que a corrente seja constante.
Então, é um circuito eletrônico, né? Isso que eu estou passando para vocês, gente, são situações, mas o importante é você guardar o conceito, por enquanto, depois você vai sair do conceito e ver uma situação mais real. É que fonte de corrente é um circuito que garante para uma faixa de valores de resistência que você ligar a ele, que a corrente não varia. Tá? Eu dei um outro exemplo aqui, ó, eu criei uma outra fonte aqui de corrente de 1 miliampere, certo? Então, tem uma fonte de tensão lá dentro, tem uma resistência lá dentro, que se eu fechar um curto aqui, ó, eu vou fazer de novo, agora a situação... Ó, esse medidor, gente, está marcando 0 aqui, ó, 0,007, isso aqui é irrelevante, é problema do medidor, tá? Porque não tem como ter corrente passando se as chaves estão abertas, aqui, ó, a chave está aberta. Ele está marcando que é problema dele. Tem medidor que é assim, esse simulador funciona dessa forma. Mas quando eu fechar a chave, ele vai medir efetivamente, né? Tem instrumento que ele fica, quando é ligado no ar, ele fica dando leituras irrelevantes. E quando eu fecho o circuito, a leitura fica real. Esse medidor está mostrando isso. Então, eu vou fechar essa chave, ele vai marcar o valor da corrente que a fonte vai produzir. Olha lá. 1.000 miliamperes, isto é, 1.000 microamperes, né? Na escala de 2, aqui, ó. Certo? Na escala de 2, ele mede em microamperes, tá? Então, deu 1.000 microamperes. Não tinha condição de dar, na escala de 2 miliamperes, um número tão grande, né? Vocês lembram disso. Então, está dando 1.000 microamperes e 1.000 micro é 1 miliampere. Eu posso ver isso na escala aqui, ó, de 20 miliamperes, tá? Mas nessa escala daqui, a gente vê mais preciso. Tá certo? Então, veja o que eu fiz aqui. Eu criei uma outra fonte, né? Só que ela fornece um valor constante de 1 miliampere. Eu vou abrir essa chave aqui e fechar outra. Continua lá. Entendeu? Eu vou abrir essa aqui e fechar outra. Já diminuiu lá. Em vez de ser 1.000, é 999. Já passa a ter uma mínima diferença. Mas o que é 1 microampere? Né? Perto de 1.000, né? É relevante. E aqui, ó, continua a mesma situação. O interessante é que se eu fechar todas as chaves ao mesmo tempo, eu coloquei todas em paralelo, quer dizer, estou pondo uma resistência, vou tirar essa aqui, né? Uma resistência baixa e ela fornece a corrente. Quer dizer, a fonte de corrente, quanto menor for a resistência, mais garante o valor. Tá? Por quê? Porque é uma resistência que eu estou expondo em série com uma outra aqui dentro. Então, é menor resistência externa, mais irrelevante ela se torna perto da outra. Aí a corrente fica constante. Entendeu? É um conceito, tá, gente? Vocês devem estar se coçando a cabeça assim, para tentar entender o que está acontecendo lá dentro, mas não fica preocupando, não. Isso é um entendimento que, de cara assim, é complicado mesmo, e eu já passei ele para você, mas sei que vocês vão ficar pensando e progressivamente vão entendendo melhor quando começarem a ver os circuitos lá dentro. Nós vamos resolver no segundo semestre circuitos elétricos, né? Vai ficar o semestre inteiro vendo circuitos, e é importante a gente ficar bem, para nós, ficar bem claro o que é uma fonte de tensão e o que é uma fonte de corrente, entendeu? E esse exemplo que eu vou dar aqui, ó, aliás, tem um exemplo aqui, mas é o mesmo exemplo anterior, que no lugar de eu colocar resistores e chave, eu coloquei foi um potenciômetro. Eu vou ser mais rápido aqui, a aula já está acabando. Aqui, ó. É uma fonte de corrente e eu coloquei um potenciômetro aqui, ó. Esse potenciômetro é de 1K, né? Eu coloquei para mostrar para vocês que quando o potenciômetro é muito baixinho, 0, por exemplo, a corrente é a que a fonte fornece. Mas à medida que eu for aumentando o valor da resistência dele, aqui, ó, chega uma hora que passa a ser relevante lá. Entendeu? Então, a fonte de corrente, ela é considerada uma fonte de corrente constante dentro de uma faixa de valores de resistência que eu ligo sobre ela. Eu não posso variar a corrente assim muito, variar a resistência para valores muito grandes, que a corrente não fica tão constante assim, né? Da mesma forma que a fonte de tensão, né? Uma fonte de tensão, ela fornece aquela fonte, aquele valor dela lá, mas se eu ficar
drenando muita corrente dela, a tensão vai caindo em face da resistência interna dela. A fonte de corrente, a fonte de tensão deseja que a resistência interna seja nula, e a fonte de corrente deseja que ela seja infinita. Por quê? Porque ela, sendo infinita, qualquer resistência externa que eu coloque fica irrelevante perto da resistência infinita, e a corrente continua constante. Só que para eu gerar uma corrente constante com a resistência infinita, interna, eu teria que ter uma fonte de tensão interna infinita também, né? O que é impossível, né? Então, não é possível eu variar uma resistência externa de uma fonte de corrente, né, de zero a infinito e garantir que a corrente é constante. Mas tem a faixa. Geralmente, fonte de corrente constante é utilizada em situações que as resistências que eu ligo a ela sejam mais baixas. Tá certo? Esse exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês para finalizar, é uma fonte de laboratório, né? É um equipamento de laboratório. Equipamento de laboratório é utilizado para estudo de circuitos e de componentes. E observe que aqui está escrito aqui, eu já tinha mostrado antes aqui, ó. É uma power supply, é uma fonte de potência. Fonte de potência e fonte de tensão é a mesma coisa. E é tripla. Observe aqui, ó, tripla. Existem 3 fontes aqui dentro. Tem essa pequenininha, vocês vão ver isso lá nos nossos laboratórios. Não essa, eu acho que essa aqui não tem, mas tem muitas parecidas de outras marcas. Mas aqui tem a mesma especificidade que essa aqui, ó. Observe que, ó, está escrito aqui, fixa, ela fornece uma tensão fixa. Está escrito aqui 5 volts, 4 amperes. Então, você entre esses 2 bornes aqui, ó, você está disponível uma tensão de 5 volts, com a capacidade de fornecer 4 amperes, até 4 amperes. É muito utilizado para polarização de circuitos digitais, por exemplo. E tem mais 2 outras fontes aqui, ó, a fonte A e a fonte B. A fonte A e a fonte B, elas são iguais, certo? Elas são iguais. Então, você seleciona qual das duas, e aqui tem a maneira de você ligar. Você pode ligar ela em paralelo, pode ligar ela em série, ou deixá-las independentes. Dependendo dessa posição aqui, ó, você pode deixá-la independente, aí você usa isso aqui para um circuito e aqui para outro circuito, se você quiser. Ou você coloca ela em paralelo, tá certo? Dentro daquela situação que os valores têm que ser iguais, senão dá problema, ou coloca ela em série. Aí você soma algebricamente os 2 valores, tá certo? E as saídas delas são esses bornes aqui, né? E elas são ajustáveis, que isso aqui são potenciômetros que ajustam os valores. Essa primeira aqui, tem um ajuste aqui, mostrando que ela, dependendo do ajuste aqui, fornecer uma tensão de 0 a 24 volts. Assim como a outra. Tá certo? Agora, aqui que entra aquela conceituação, tá, gente? Imagina que você está usando essa aqui, esquece essa fixa aqui, que ela não tem nada a ver. Você usa, digamos, você está usando uma dessas aqui, pode ser essa ou essa, né? E ajusta o valor aqui, ó. O que você vai ajustar? O valor da voltage, né? O valor da tensão, que vai ser indicado aqui nesse medidor. Então, você pode, ajustando aqui, ter um valor disponível, ou aqui, se for essa primeira fonte, ou aqui, se for outra fonte, que varia de 0 a 24 volts, porque está escrito aqui. Lá no laboratório, nós temos um que varia de 0 a 30. Então, você ajustou aqui, nesse potenciômetro aqui, leu ali o valor, é aquilo que vai sair aqui. Morreu, tá? E a mesma coisa do lado de lá. Agora, esse aqui, ó, isso aqui é o ajuste de corrente, tá certo? O ajuste de corrente você faz aqui, ó, no potenciômetro de baixo, e fica indicado aqui o valor de corrente que você vai ajustar. Agora, como que funciona isso? Digamos que você ajustou a corrente dela para 100 miliamperes. O que quer dizer isso? Você ajustou e marcou aqui 100 miliamperes, tá? Porque o valor está indicando aqui em miliampere, tá, cara? No nosso laboratório lá não é miliampere, é ampere, é uma fonte de maior potência que é essa aqui. Então, você ajustou, digamos, foi 100 miliamperes. Isso significa o seguinte, que se você fechar um curto-circuito aqui, né, ela vai fornecer 100 miliamperes, entendeu? Então, é uma fonte, ela está sendo ajustada para ser uma fonte de corrente de 100 miliamperes, entendeu? Se você fechar um curto, vai dar 100 miliamperes.
Se você ajustar aqui para 200 miliamperes e fechar um curto, vai dar os 200 miliamperes. Agora, existem fontes, que não é o caso desse, que você ajusta um limite de corrente aqui, só que o que vai acontecer? Se você ligar a fonte numa carga e vai aumentando a corrente, quando chegar nesse valor indicado, ela desliga automaticamente. Aí ela não está sendo usada como fonte de corrente, ela está sendo usada como uma fonte de tensão, cujo valor estiver escrito aqui, mas com uma proteção contra a sobrecarga. Tá certo? Isso é para evitar queimá-la quando você produzir uma sobrecarga. Aí é uma fonte de menor qualidade. Por quê? Porque ela não é uma fonte corrente. Ela só tem um sistema automático que desliga ela para evitar que ela queima. Então, quando você ajusta o limite, ela fornece até aquele limite. Passou daquele limite, ela desliga. Certo? Não é o caso dessa e não é o caso da que está no laboratório, porque a que está lá no laboratório, assim como esse, quando você estabelece o limite, quando você for drenar a corrente e chegar naquele limite, ele mantém aquele limite. Se você quiser usá-la como fonte de corrente, é só você estar sempre usando naquele limite. Isso é colocar resistência ali de tal forma que vai drenar sempre aquela corrente. Não menos. E não mais, porque ela não fornece mais. Então, a diferença de uma fonte de tensão e uma fonte de corrente é isso. A fonte de tensão, você preocupa com o valor da tensão e não com a corrente. A fonte de corrente, você preocupa com o valor da corrente, que ela está fornecendo, que é constante, e não preocupa com o valor da tensão. Entenderam, senhores? Como eu disse no início, eu estava com a intenção de colocar só a coisa conceitual, né? O conceito é simples, mas eu quis passar um pouco do conceito para dar uma visão global e vocês guardarem mais. Mas fechando a aula, fonte de tensão é um circuito ou um dispositivo que te fornece um valor específico de tensão, que pode ser fixo ou variável dependendo do aparelho, que pode ser contínuo, que pode ser alternado e que sempre vai apresentar uma resistência interna que é idealmente nula, mas que existe, e que quanto menor for, melhor, é melhor. O que é uma fonte corrente? É um circuito que se ajusta automaticamente quando você modifica a carga que você está ligando a ele, de tal forma a fornecer uma corrente constante, que pode ser considerada constante dentro de uma faixa de valores de carga, de resistência, que acima dele ela não é constante mais, ou perde a confiabilidade no sentido de ser constante. Então, a fonte de tensão... Nossa Senhora, então vai dormir. Então, antes que o Chico fale aqui, Ari, vamos fazer a chamada aí. Faço chamada aí. Tudo bom, Chico? Eu acho que eu estou falando demais, que eu até estou incomodando o sono desse rapaz aí. Deixa eu fazer a chamada aqui, que a aula já terminou. Oi, Ari. Cadê a chamada? Amor. Não Primeiro eu vou parar a gravação.